1, 2, 3, come on! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre juízo de valor, que é uma coisa bem simples. Eu vou dar alguns exemplos com o livro O Jardim Secreto, que eu vou refletir sobre algumas questões aqui fazendo o juízo de valor. Tá gente, então esse vídeo é para minha aula de filosofia, eu espero muito que vocês gostem, mas vamos parar de enrolação, vamos bora lá começar esse vídeo. Tá, gente, o que é juízo de valor, primeiramente? Juízo de valor nos lembra a palavra julgar. Então, o que é juízo de valor? É julgar. É dar a tua opinião. Tu vai dar opinião sobre uma coisa, tu vai julgar alguma coisa. Tu vai julgar sobre um café, tu vai julgar as coisas, tá? Mas quando tu vai julgar a moral, se tu não sabe o que é moral, vai estar aqui em cima no card. E também se tu não sabe o que é ética, porque eu vou falar nisso agora, vai estar aqui em cima no card um vídeo que eu gravei falando sobre ética, moral e legalidade. Então clica aqui pra vocês assistirem. Quando tu for fazer o juízo de valor sobre a moral, tu tá fazendo ética. É a mesma coisa. Só que na realidade isso daí não é a mesma coisa, porque de acordo com o pensamento Rodolfo Hilari, não existe sinônimo perfeito. Então ética e juízo de valor, quando eu vou julgar a moral, porque juízo de valor não é ética, tá? Juízo de valor não se limita só à moral. Juízo de valor, eu posso dar minha opinião sobre tudo, eu posso julgar tudo. Por isso que nos lembra a palavra julgar. Mas nesse caso, elas são parecidas, tá? O livro trata sobre uma menina chamada Mary. E essa menina, ela era muito doente, ela vivia na Índia, a mãe dela não dava bola pra ela maltratava os empregados, ficava chamando eles de porco, porque ela sabia que era uma extrema ofensa lá onde eles moravam. E acabou tendo uma doença, e aí todo mundo pegou essa doença, menos a Mary. E aí ninguém se lembrou dela, todo mundo começou a morrer, a fugir, e ela ficou lá, até que encontraram ela ficou temporariamente em uma casa, onde tinham 12 crianças, que cantaram uma musiquinha pra ela, pra fazer bullying com ela, principalmente o Brasil, que era quem mais irritava a Mary. Depois disso, ela foi pra Inglaterra pra morar com o tio dela, o Sr. Craven, que depois ela descobre que tem um filho, que é o Colin Craven, que aí ele sempre esconde porque dizem que ele tem uma doença, que ele vai ficar corcunda igual o pai, que ele não consegue caminhar. Principalmente o médico que vai herdar a fortuna do Sr. Craven se o Colin Craven, que é o filho do Sr. Craven, morrer. Então ele fala um monte de coisa, ele tem que ficar deitado e as coisas. Só que depois que ele conhece a Mary, eles começam a ir pro jardim, que eu já vou citar aí pra vocês. E aí ele começa a ficar melhor, ele até consegue caminhar. Só que aí continuando, o Sr. Craven, ele perdeu a mulher dele justo no ano que o Colin nasceu. Então ele não gosta de falar com o filho, de ver o filho. Ele só vai visitar o filho quando ele tá dormindo, porque os olhos do Colin, eles são idênticos ao da mãe. E o Sr. Craven não consegue olhar para os olhos dele, porque ele sempre se lembra da mulher. E a mulher, ela morreu no mesmo ano que o Colin nasceu, e também ela morreu no jardim dela, que ela tava lendo ali um tronco de árvore, e o tronco caiu e ela morreu. E aí, por causa disso, o Sr. Craven, ele não cultiva o jardim, ele deixou o jardim proibido, até que a Mary descobre. E aí, todo ano, o Ben, que é o jardineiro, ele ia lá pra dar uma melhora só em um dia do ano. Só que nesse ano que a Mary veio, o Sr. Craven não deixou, que todo ano o Ben tinha que pedir a permissão. E aí esse jardim é conhecido como Jardim Secreto, por isso que o nome do livro é Jardim Secreto. E a Mary, ela encontra a chave com a ajuda do Pisco de Peito Ruivo, que é um passarinho que vira amigo dela, que mora naquele jardim. Aí ela entra e junto com o Deacon, que é o irmão da Marta, que é a empregada que mora na charneca que cerca ali o local, ele vai ajudar a plantar, ele até vai levar ali umas coisinhas pra eles começarem a plantar. E o Colin também, né, que eles vão
trazer o jardim à vida. Aí eles começam a cultivar em segredo e o Ben, ele vai naquele ano em segredo, sem o patrão saber, e ele vê ali as crianças fazendo tudo. Agora a gente já sabe, assim, o básico pra conseguir entender essas coisas que eu vou falar. Então na página 10 tem a seguinte frase: durante a confusão e o medo do segundo dia, Mary se escondeu em seu quarto e ficou esquecida. Ninguém pensou nela, ninguém queria saber dela e aconteceram muitas coisas estranhas que ela ficou sem saber. Então isso daqui foi do primeiro capítulo, que se chama Não Sobrou Ninguém, que é da página 7 até a página 13, tá? Então o que eu peguei de reflexão sobre essa página? Que todo mundo esqueceu dela e abandonou a Mary. E eu não acho isso uma coisa correta, porque ela era uma criança. E mesmo que estivessem mais se importando consigo próprio, por causa que a doença estava afetando muito, eu acho que em algum momento eles deveriam perceber. Mesmo que a mãe não desse bola, é a filha dela. Como é que ela pode deixar a filha ali esquecida? Aí os empregados, eles estavam acostumados a sempre ser xingados. Como é que eles não perceberam que alguma coisa de errado estava tendo? Eu acho muito errado que tenham deixado uma criança ali, ela passou fome durante 2 dias, só depois que ela desceu e viu ali que tinha restos de comida e ela comeu. Só que, sério, eu não acho isso uma coisa correta. Coitada da criança. Outra coisa que eu vou falar que aparece na página 8, uma página antes, no mesmo capítulo, é que a Mary xingava os empregados. Tem aqui, ó, nessa frase. E como todos obedeciam a ela e deixavam que fizesse tudo o que queria, com medo de Ma'am Sabi ficar zangada se ela chorasse, aconteceu que quando a menina tinha uns 6 anos, já tinha virado a criança mais mandona e egoísta do mundo. A jovem governanta inglesa, que foi encontrada para ensiná-la a ler e escrever, ficou tão horrorizada que no fim de 3 meses pediu as contas e foi embora. Todas as outras governantas que tentaram ocupar o lugar foram embora em menos tempo do que a primeira. Por isso, se a própria Mary nunca tivesse resolvido que queria ler livros, nunca teria aprendido coisa nenhuma. Numa manhã horrivelmente quente, quando Mary tinha uns 9 anos, acordou de muito mau humor e ficou ainda pior quando ouviu a criada que estava de pé ao lado da cama e não era Iá. Vocês viram que a criança era muito mal educada e por isso as governantas não aguentavam ficar com ela. Ela maltratava todo mundo e eu acho que isso não é uma coisa certa de fazer. Sério, não é porque a gente não gosta de uma pessoa, não é porque aconteceu tal coisa, não é por causa disso que a gente deve tratar os outros mal, porque mesmo assim, a outra pessoa tá ali, as governantas estavam ali pra ajudar ela, pra ensinar pra ela, e ela foi ingrata ao ponto de ser egoísta e tratar elas mal. Eu não acho isso certo. Gente, então a próxima parte que eu vou falar é que a mãe da Mary, ela não cuidava da Mary. Ela não tratava a Mary bem, sabe? Ela meio que fingia que a Mary não existia. Isso pode ser confirmado na página 7 do livro, que é a primeira página, que diz assim, olha, em uma das partes. E a mãe tinha sido uma mulher lindíssima que só pensava em festas e em se divertir com gente alegre. Nunca quis ter uma filha e quando Mary nasceu, foi entregue aos cuidados de uma Iá, como eles chamavam de babá. E num instante, essa Iá entendeu que se quisesse agradar a patroa, que na Índia eles chamavam de Ma'am Sabi, o melhor era manter a criança fora das vistas dela sempre que possível. Se a pessoa não quer ter um bebê, não quer ter a responsabilidade de cuidar de um bebê, então se cuide para não ter o bebê. Se tu for ter um bebê, tu tem que ter porque tu quer ter um bebê, porque tu vai cuidar, porque tu vai amar. A Mary, ela tinha tudo, menos o amor dos pais. E para uma pessoa, não importa se ela tem, sei lá, 1000 brinquedos, não importa se a pessoa tem uma coleção inteira de cada coisa. O importante é que ela tenha o amor dos pais, porque é isso que vai formar o caráter. Não as coisas materiais, os bens materiais, mas sim o amor. Isso que vai formar o caráter. E também como os pais tratam ela. E o caráter é a coisa mais importante em uma pessoa.
Então eu acho que ela deveria... Se ela teve filha, então cuida da filha. Ela poderia não querer ter a filha. Mas se ela acabou tendo, ela deveria pensar, uma filha. Ela deveria ficar feliz, não deixar e não dar mais bola. Porque o erro foi dela e não se cuidar. Então se ela foi ter, ela deveria ficar feliz. E também cuidar da filha, óbvio. Lembra que eu disse que quando ela foi ficar em uma casa temporariamente, algumas crianças cantaram musiquinhas pra zoar ela, principalmente o Brasil? Então é disso que eu vou falar agora, sobre as coisas que fizeram, que é o bullying, que aparece na página 14. As crianças, elas cantavam musiquinha, quando a Mary tava fazendo ali o jardinzinho dela, embaixo de uma árvore, ela tava ali quietinha. Aí chegava o Brasil e ele cantou essa musiquinha aqui, ó. Mary, Mary, cara feia, como vai o seu jardim? Tem canteiros, tem areia, tem campainhas de jasmim. E cantou, 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 até que as outras crianças ouviram, riram e começaram a cantar. Gente, bullying é uma coisa incorreta. E uma pessoa, pra poder fazer bullying com a outra, tem que estar de muito mal consigo, ou tem que ser muito malvada pra fazer isso. Porque, sério, pra que fazer... Por que tu quer fazer outra pessoa se sentir mal? Fica quieto, pra que fazer isso? O bullying, assim, eu acho isso uma coisa totalmente errada. Porque, pra que fazer outra pessoa se sentir mal? O que tu vai ganhar com isso? Eu acho o bullying uma coisa completamente errada. Eu acho que as pessoas não deveriam fazer bullying, só que infelizmente isso existe. Porque, sério, por que a criança foi fazer isso? Coitada da Mary. Claro que ela não era a criança mais perfeita do mundo, né? Ela também xingava os empregados. Mas pra que fazer isso? Ela não xingou eles, ela não fez nada. Pra que se meter e lá criticar? Eu realmente acho isso uma coisa muito errada de se fazer. Você lembra que eu falei ali do jardim, que era da mulher? Então, ele não cultivava o jardim, ele não deixava o jardim aberto. E ele não cultivava, assim, a memória da mulher dele. Ele queria esquecer que ela existia, só que não dá pra tentar esquecer uma coisa que marcou tanto a nossa vida. Não dá pra esquecer uma coisa boa que, claro que teve um final ruim, mas ele deixou de cuidar do filho por causa disso. Ele não deveria se consumir por essa coisa, ele deveria aproveitar o filho, porque as últimas coisas que sobrou da mulher dele eram o filho e o jardim. E desses dois ele tentou esquecer. E eu não acho isso uma coisa correta. Eu acho que ele deveria tentar cultivar a memória da mulher dele. Porque se ele amava tanto ela, como ele diz, então por que ele não tenta relembrar dela? Por que ele não cuidou do filho dele? Sabe por que ele não cuidou do jardim? Claro que ele poderia ficar mais triste ainda, porque toda vez ele ia lembrar da mulher. Mas eu acho que é mais fácil a gente aceitar as coisas do que a gente tentar esconder pra vida toda. Porque aquilo vai nos perseguir de uma maneira ruim. E aí se a gente deixar sempre aberto, assim, a gente não tentar esconder, a gente deixar isso. E ele aceitar. E também ele cultivar as coisas que sobraram dela. Porque ele tinha um filho, ele deixou de falar com o filho, ele deixou de ver o filho. Por causa disso que aconteceu. Ele não amou o filho dele. E não demonstrou o amor que ele sentia. De verdade. Isso aparece na página 48. Porque o Sr. Craven odiava o jardim. Pedira para Martha ficar com ela e Martha não se importou. Ela era muito jovem, acostumada com uma casa animada, cheia de irmãos e irmãs, e achava muito chato ficar no salão dos criados lá embaixo, onde o lacaio e as copeiras riam de seu jeito de falar e a olhavam de cima para baixo, cochichando pelos cantos. Martha gostava de falar, e aquela criança estranha que vinha da Índia e tivera criados negros bem que atraía. Por isso, nem esperou um convite e sentou também no tapete. Você ainda não tá pensando no tal jardim? Eu sabia. Eu também fiquei assim da primeira vez que me falaram nele. Por que ele odeia? Insistiu Mary. Martha ajeitou os pés debaixo da saia comprida e ficou mais à vontade. Ouça o vento uivando em volta da casa, disse.
Numa noite dessas, na charneca, a gente nem consegue ficar em pé. Por que você não respondeu? Perguntou ela de novo depois de ouvir. Estava disposta a saber se Marta soubesse. Disse, bom, a senhora Medlock disse que não é para falar nessas coisas. Tem uma porção de coisas aqui nesta casa que não é para falar. Ordem do Sr. Craven. Ele diz que os problemas dele não são da conta dos criados. Empregados não têm que se meter. Mas, se não fosse pelo jardim, ele não era do jeito que é. Era o jardim da Sra. Craven, que ele fez logo que eles casaram. Ela adorava ficar por lá, e os dois costumavam cuidar das flores juntos, eles mesmos. Só eles. Nenhum jardineiro entrava. Os dois iam para lá e ficavam horas sozinhos, lendo e conversando. Ela era ainda muito moça, e havia uma árvore com um galho meio curvado em forma de banco. Ela plantou rosas, trepadeiras em volta e gostava de ficar ali sentada. Mas um dia, quando ela estava sentada, o galho quebrou e ela caiu lá de cima. Tão de mau jeito que se machucou muito e no dia seguinte morreu. Os médicos pensaram que ele ia morrer também ou ficar maluco. É por isso que ele odeia o jardim. Nunca mais ninguém entrou lá e ele não quer que ninguém fale nisso. Próximo é na página 209, que fala que o Ben, que é o jardineiro, para quem não lembra, ele entrou no jardim sem a permissão, porque como eu havia dito, o Sr. Craven tinha que permitir que o Ben entrasse. Aí todo ano ele permitia uma vez, só, uma vez. Só que nesse ano que a Mary veio, ele não permitiu, ele disse que não podia, só que mesmo assim o Ben ele infringiu as regras e entrou lá para cultivar o jardim. Mary e Deacon deram um pulo. Homem? Repetiram os dois ao mesmo tempo. Colin apontou um muro alto. Olhem, sussurrou excitado. Olhem só. Mary e Deacon olharam. Lá estava a cara zangada de Ben Walther, olhando para eles do alto de uma escada. Chegou a sacudir o punho fechado em direção a Mary, ameaçadora. Mesmo que isso fosse uma coisa da mulher, eu acho que ele trabalha naquela casa, tá? Se o patrão diz pra fazer alguma coisa, ele tem que fazer. Se o patrão diz que ele não pode fazer alguma coisa, ele não deveria fazer. Mesmo aquilo sendo uma coisa muito importante pra mulher, o Sr. Craven, mesmo se ele tomou a decisão de que não quer que ninguém entre lá, não queria que o Ben fosse lá pra cultivar o jardim, eu acho que ele não deveria ter desobedecido as ordens do chefe dele. Mas, por outro lado, o jardim ele ia acabar morrendo se não cultivassem. Também cultivar só uma vez por ano é muito pouco. Eu acho que tentar salvar um pouco da memória da mulher foi importante. Então, por um lado, eu acho que ele tá certo, porque o jardim ia acabar morrendo e junto com ele todas aquelas coisas bonitas. E, por outro lado, eu acho que ele tá errado, porque o patrão dele diz que não. E quem manda, se eu trabalho, quem vai mandar em mim é o meu chefe. Eu acho que não é correto desobedecer o meu patrão, o meu chefe. Gente, a próxima é da página 76 em diante, que a Mary, ela entrou no jardim escondido, mesmo sabendo de todas as regras, e começou a cultivar. Ela sabia que ninguém podia entrar, ela sabia que ninguém podia falar sobre o assunto, ela sabia de tudo isso, ela sabia de todas as regras, porque antes teve aquela conversa com a Mary. Foi na página 48. Então, eu acho que, por um lado, foi incorreto. Respirou fundo de novo, porque não conseguia evitar. Afastou a cortina de era que balançava e empurrou a porta que se abriu devagar, bem devagar. Depois se esgueirou, passou e fechou a porta por trás de si, ficando com as costas apoiadas nela, olhando em volta, ofegante de emoção, maravilhamento e encantamento. Estava dentro do jardim secreto. Eu acho que ela não deveria ter feito isso, porque ela sabia de todas as regras, ela burlou essas regras, e eu não acho isso uma coisa correta, porque, olha, o tio dela tá deixando ela ficar na casa dele, na Inglaterra, tá deixando ele ficar, e ela mesmo assim não respeita as regras. Mas, como eu havia dito, eu acho que
um jardim tão bonito, com tanta história, que significava tanto pra mulher do Sr. Craven, deveria ser mantido, deveria ser cuidado. Então eu acho que, por um lado, ela e o Ben estavam certos de entrar pra cultivar aquele jardim. E ela transformou o jardim inteiro, tanto que o Sr. Craven ele acabou entrando no jardim, que foi as últimas cenas do livro. Ele entrou, viu o Colin andando, e aí ele ficou muito emocionado. Aí termina com ele... É a mesma coisa que o do Ben. Eu acho que tá incorreto porque era nas regras, ela não podia fazer isso. Mas, por outro lado, ali tinha um monte de lembrança, ali tinha um monte de memória, tinha um monte de coisa especial. Pra que tentar apagar aquilo? Porque ninguém nunca vai conseguir. E também é melhor tu se lembrar das coisas boas, porque isso foi uma coisa boa, tá? Aí ele fazia um jardim com a mulher, ele poderia agora continuar cultivando jardim com o filho dele. Ele deveria se lembrar das coisas boas daquele jardim. Ele deveria toda hora que ele entrasse naquele jardim se lembrar da mulher dele, das coisas boas que eles passaram juntos. E não se lembrar que naquele jardim ela morreu. Não se lembrar que o Colin, ele nasceu no ano que ela morreu. Mas se lembrar das coisas boas. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Fui!